Olá, estudantes! Este é o módulo 3 da nossa disciplina. E como vimos na abertura da disciplina, conforme o decreto 2494/98, que regulamenta o artigo 80 da LDB, que trata sobre o ensino à distância, a educação à distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Quando se fala em educação à distância, pressupõe-se os estímulos do indivíduo ser e buscar sempre sua autonomia, como construtor e coautor da produção do conhecimento, em função própria e para ser ativo e construtivo em uma sociedade promissora e desafiadora. Neste módulo, vamos falar sobre educação à distância, evolução histórica, características gerais e especificidades. Este é um vídeo apenas introdutório. Você deve ler o material proposto na disciplina que está disponível na plataforma. A educação à distância teve início antes do que muitos imaginam. O primeiro registro data de 1728, quando o jornal Gazeta de Boston ofereceu material para tutoria por meio de correspondência. Mais de um século depois, a educação à distância chegou à Suécia com o Instituto Liber Hermondes. A expansão continuou e em 1840 a primeira escola por correspondência da Europa foi inaugurada no Reino Unido. No início do século XX, países como Austrália, Alemanha, Noruega, Canadá, França e África do Sul começam a vivenciar suas primeiras experiências com esse tipo de ensino. Entretanto, apenas na segunda metade do século XX é que a EAD começou a se fortalecer e a se estabelecer como uma importante modalidade de ensino. A partir de 1922, Canadá, França, Europa e África do Sul também passam a utilizar a educação à distância. A trajetória da EAD em nosso país desenvolve-se em meio às políticas e dinâmicas adotadas no contexto da reforma do Estado e da reforma do sistema educativo. Inicialmente, os cursos eram desenvolvidos para profissionalização. Já o desenvolvimento da EAD em nível superior é bem mais recente e começou a partir dos exemplos do exterior. Alguns estudiosos afirmam que é provável que as primeiras experiências em EAD no Brasil tenham ficado sem registro, mas muitos acontecimentos ajudam a mostrar como essa modalidade evoluiu no país. Veja, a seguir teremos a linha do tempo com um pouco da história do ensino à distância no Brasil, segundo dados da ABED, que é a Associação Brasileira de Ensino à Distância. Vamos lá! Em 1904, o Jornal Brasil compartilhou um anúncio nos classificados sobre o curso de datilografia. Vocês devem nem saber o que é, né? Para usar a máquina de escrever por correspondência. Em 1923, foi criada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que oferecia cursos de português, francês, silvicultura, literatura francesa, esperanto, radiotelegrafia e telefonia. E assim começava a educação à distância pelo rádio no Brasil. Em 1939, em São Paulo, o Instituto Monitor, o primeiro a oferecer cursos profissionalizantes por correspondência, surgiu. Nos anos seguintes, surgiu também o Instituto Universal Brasileiro, eu fiz curso nesse instituto, e a Universidade do Ar, patrocinada pelo SENAC e pelo SESC. Em 1959, a Diocese de Natal, no Rio Grande do Norte, deu origem ao Movimento de Educação de Base, MEB, um marco na educação à distância no país, por promover o letramento de jovens e adultos em um movimento de democratização do acesso à educação. Com o passar dos anos, surgiram mais iniciativas com cursos para outros níveis de ensino, como fundamental completo. Em 1979, a Universidade de Brasília criou a primeira experiência EAD em cursos superiores no país.
Mais tarde, em 1989, a instituição lançaria o Centro de Educação Aberta. Em 1991, surgiu o programa Jornal da Educação, edição do professor, criado pela Fundação Roquete Pinto e incorporado à TV Escola. Neste período, muitos brasileiros acompanhavam o telecurso pela TV. Vocês também não pegaram essa época. Em 1996, várias universidades formalizaram suas iniciativas EAD até culminar com a criação da Secretaria de Educação à Distância, SEED, do Ministério da Educação. Nesse mesmo ano, a modalidade passou a contar com uma legislação abrangente, que garante, por exemplo, a validade de diplomas emitidos pelos cursos à distância. Em 2000, formava-se a Unirede, Rede de Educação Superior à Distância, consórcio que reúne dezenas de instituições públicas comprometidas com a democratização do acesso à educação de qualidade, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Até os dias de hoje, que a educação à distância subiu o patamar. Agora é o foco da educação com tudo que estamos vivenciando, não é verdade? Leia o material que está na plataforma para compreender um pouco mais sobre a EAD, ok? Até a próxima!